Salve, salve, meu povo! Cá estamos nós, mais uma vez. E hoje o cachê foi caro, né? Hoje eu tive que desembolsar em euros, porque ela agora está ganhando em euro, né? Não mais em bolívares ou reais. Então, a gente está começando, mas aqui é tudo ao vivo, tudo no improviso. A internet não presta, eu tenho que abrir a porta para ver se a internet funciona, né? Porque infelizmente, uma certa empresa famosa aí de telefonia não tem um serviço legal, onde a bolinha vermelha, o pessoal do Brasil vai saber, eu acho que você também. Podemos falar espanhol também. É claro. Você está vendo o chat aí? Sei. Tô. Olha só, linda e maravilhosa. Está na hora de trocar essa foto, hein? Que não é mais você, que não é mais essa pessoa que está na foto. Tem que botar uma foto nova. A Pompa blogueira está aí. Concordo. E a amazonense mais gente boa, minha vizinha, né? Que é a minha vizinha de estado. Podemos falar espanhol? Ô, Loretes, seja bem-vinda. Eu sei que você tinha um pouco de vergonha, que você me disse, que era um pouco tímida, mas eu te agradeço. Muito boa tarde, boa noite para você aí. Já está quase na hora de Laureles dormir. Regina não tem o que fazer, vai começar a zoeira aqui. Mas eu te agradeço por ter aceitado. Boa noite. Deixa eu te perguntar. E aí? Você é formada em biblioteconomia. Acertei? Sim. Acertou. E me fala, de onde que veio essa ideia e o que faz um bibliotecônomo? Então, na verdade foi assim, foi para entrar na faculdade, né? Na Universidade Central de Venezuela, que é uma das melhores faculdades da Venezuela, é uma faculdade autônoma. Então, para entrar naquela faculdade, você tem que apresentar uma prova, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode entrar pelo sistema de educação, aí você aplica para entrar em várias carreiras. E uma das formas de entrar na faculdade era com biblioteconomia, que é uma carreira que, sim, quase ninguém pensa em aquilo, porque sim, culturalmente a gente nem sabe muito o que aí eu apliquei e entrei na faculdade naquele. Aí, aos poucos, fui gostando, porque é uma faculdade uma carreira que tem muita coisa. Então, a gente estuda um monte de coisas, a gente estuda desde estadística até história, como para dizer um pouco, né? Aí eu fui gostando aos poucos, porque era bem diverso, e agora com as tecnologias a gente consegue adaptar, né, toda aquela informação no campo digital. Então tem bastante coisa para fazer. Aí pronto, gostei e depois fiquei até o fim fazendo aquela profissão, né? E agora eu gosto muito, porque realmente é toda uma gestão da informação que é bem legal, assim, que você pode trabalhar em tanta coisa que nem imagina, né? Porque não é só como as pessoas pensam que você vai tirar o pó dos livros, é toda uma outra coisa, né? Assim que eu cheguei ali. E eu conheço, você é a segunda pessoa que eu conheço que fez, né? Ela, quer dizer, que passa ou passou por essa área. A primeira ela fez para mais aqui, ela, como a gente tem aqui, acho que você conhece, faz o Enem, aplica a nota, e ela conseguiu passar para isso, eu não lembro se foi na Federal do Rio de Janeiro ou na Estadual, e depois ela foi para a administração.
E aí, não, pessoal, olha... Eu achei Ai, legal. meu Deus. É uma frase Essas, que eu uso muito. ela tá, os bastidores me falaram aqui que você usa um pouco... Nossa, estão zoando demais aqui. Mas vamos lá. Antes de eu passar as perguntas delas, e aí ela entrou, né? E aí, assim, eu fiquei em dúvida. Eu nunca esqueci de perguntar até para ela o que fazia. Falei assim, poxa, mas vai ficar lá o quê? Organizando o livro, né? Porque as pessoas veem logo esse bíblio, né? Pensa que a pessoa vai trabalhar sentada na frente ou de um computador, né? Antigamente, agora é um computador, mas antigamente eram as fichas, né? E aí disse, eu preciso de um tal livro. Aí lá vai a Laurelis dar o livro para a pessoa. Mas não. Quando você falou isso, assim, chegou lá em casa e falou para sua família, eu vou fazer isso. Houve algum estranhamento, aquela cara de que, tipo, mas minha filha, o que é isso? Por que você não vira um advogado, um médico, um engenheiro? Você escutou esse tipo de pergunta? Não, é porque assim, eu entrei e depois de 3 semestres eu ia mudar, né? Para uma outra carreira, eu queria ter estudado contabilidade, sim, um pouco de Ainda bem que tu administração. estudou, porque cálculo não é de Deus, não. Depois também gostava de outras coisas. Aí na minha casa ninguém falou isso, mas depois se perguntavam: você vai continuar mesmo? Você quer continuar? Aí pronto, eu continuei. Eu comecei a estudar contabilidade, fazia as duas coisas, mas depois com o trabalho eu não dei conta com as duas e deixei a contabilidade e continuei a estudar bioeconomia. Então, aí foi isso, né? Eu continuei, comecei a estudar o outro, mas não de conta. Eu gostei mesmo de biblioteconomia, porque a gente também viu algumas áreas de administração, um pouco assim, porque são coisas que para você gestir uma biblioteca ou a informação, você tem que saber. Então, mais ou menos. Eu acho que é um curso parecido com o que tem aqui no Brasil, eu não sei se tem na Venezuela, que chama Saúde Coletiva, né? Que é algo voltado só para... a minha prima fez, e eu conheço também algumas pessoas já que fizeram lá na minha cidade, e eu disse, poxa, mas espera aí, você vai... Isso aí é tipo quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, é tipo enfermagem? Não, eu disse, mas é algo medicina? Não. Eu disse, mas por que você tem que estudar? O nome é saúde. Eu disse, é para gestão focado na gestão de hospitais, enfim, postos. E aí, então, você terminou. Você chegou a trabalhar na área ou foi direto lá para São Paulo? Foi direto, já emendou na próxima pergunta que eu vou te fazer, que é sobre a vocação. Então, na área como tal, eu não trabalhei. A minha tese eu fiz para organizar uma biblioteca. Então, só faltava colocar em prática aquela tese. Mas, mas assim, como tá, depois eu fiz um trabalho lá no Brasil de organização de um arquivo. Então, Uhum. mais ou menos essa é a prática na minha área. Depois tem tantas coisas no dia a dia onde eu trabalhava que era também da área, por exemplo, sim, organizar alguns documentos administrativos ou de outras coisas, que mais ou menos essa prática que eu tive na minha área. Uhum. E falando nisso, você falou então da tua escolha da profissão. Aí eu te pergunto, o Laurelis, como é que... Aliás, antes da gente perguntar da vocação, como que se pronuncia o teu nome? Laurelis. Laurelis, falei certo, então, só para saber se eu estava falando correto. Então, Laurelis, passado a sua escolha profissional, você falou a faculdade, né, o curso que você quis fazer, eu te pergunto, como que o Focolare entrou na tua vida? Onde você conheceu Tá, essa...
essa ideia louca, né? Como diz a musiquinha. Assim, como dizem no Brasil, eu conheci esta expressão lá no Brasil, eu sou genfeto. Então, quando eu nasci, minha mãe já conhecia o movimento, então conheço desde sempre. Mas depois, para mim foi uma escolha de ser uma Gen quando eu tinha 15 anos, porque eu sentia um momento que, sim, que eu ia porque os meus pais me levavam, mas que não estava tendo muito sentido. Então, aí eu parei, né, para pensar bem o que era que eu queria, deixei um pouco o movimento para entender bem, e depois voltei por uma escolha feita minha, né, diante de Deus, e já ia aos encontros, todas essas coisas, porque eu queria, né, e não porque os meus pais me levavam. Uhum. E de onde veio, assim, qual foi o clique? Como eu perguntei para a Regina, obviamente não é um negócio que Deus vem e pá, te arrasta e diz, não, você vai ficar, a sua vocação é essa aqui, pá. Houve um tempo de discernimento, né? Como já perguntei para a Regina, para a Nara, eu vou mandar mudar o nome dela ainda para eu acertar a falar. Para a Nara, para todos que passaram aqui, até para a Gabriela, né? Que foi quem eu conheço mais, assim, porque a Gabriela morava no meu prédio, e a gente se conhece lá do Rio. Como foi esse despertar seu para a vocação do focolarino celibatário, casado, do leigo consagrado? Então, mais ou menos foi assim, eu estava passando por um momento que estava quase por acabar a faculdade e tinha uma vida normal, tinha meu trabalho, eu se encontros bem, mas sentia que alguma coisa faltava e me fazia a pergunta o que eu vou fazer depois quando acabar a faculdade, por exemplo, que a gente sabe que a gente estuda e tem uma coisa, né? O que eu vou fazer da minha vida? Aí tive um momento difícil na minha vida, né? Porque o meu pai morreu. E vamos dizer que eu deixei assim tudo, né? Só existia no mundo. Mas aí um dia veio uma focolarina me perguntar o que eu queria fazer com a minha vida, né? Porque ela viu que eu estava, sim, sem sentido, né? Aí, essa pergunta eu senti mesmo que eu tinha que parar para me perguntar o que eu vou fazer, o que eu quero fazer com a minha vida, né? Aí foi todo um processo, né? Porque o chamado eu tinha sentido já quando eu tinha 14 anos, mas tinha 14 anos, depois eu continuei a minha vida adolescente, normal. Aí eu parei para pensar, né? O que tinha sido a minha vida, o que eu queria fazer agora. E veio aquele despertar, né, da vocação do focolarino, de Que querer conhecer beleza! ainda mais. E aí eu comecei, falei com quem tinha que falar, comecei a fazer uma formação, conhecer muito mais a vocação. Além de mais, faço uma parênteses, a minha mãe é uma focolarina casada, né? Então, comecei a me interessar mais pela vocação, né, do focolare, porque conhecia, via, como a minha mãe também, na sua família, dava também toda a sua vida a Deus, né? E disse, bom, é uma coisa que eu também quero fazer na minha vida, mas tenho que descobrir agora como que Jesus quer que eu faça. Aí eu sentia muito forte que era o me doar toda para Ele, né? Porque com Jesus eu sempre tive uma relação muito de tu a tu, para dizer, de falar qualquer coisa, de brigar, de fazer perguntas para ele, de assim, né? Muito, muito perto mesmo. Então aí comecei a fazer um processo de discernimento também, com acompanhamento sempre, para conhecer a vocação do focolare, e não só a vocação do focolare, também todas as outras vocações do movimento. E depois, no momento desse discernimento, eu quis também conhecer outros movimentos.
também para entender, né, se realmente era o movimento dos focolares ou tinha um outro carisma que, sim, que podia me preencher ainda mais, né. E aí me di conta que era mesmo o movimento dos focolares, porque eu fui num encontro de jovens, onde tinha muitos jovens de outros movimentos católicos de Venezuela. Então, eu senti o quanto o movimento dos focolares era, sim, o meu carisma, né? O carisma da unidade, de viver por um mundo unido. Então, aí foi um discernimento a mais para chegar a essa escolha de estar hoje aqui fazendo uma escola de formação à vida consagrada, né? Uhum. E, poxa, é muito legal. Ai, gente, eu tenho que compartilhar isso, né? Porque. Então, melhor português que tem, e Regina botou aqui também, melhor português. Estão falando que sua mãe é uma figura, é demais, a mãe dela é demais. Laurel, então, é muito legal a gente ver, assim, né? Sem entrar no clichê, vendo, né, o que falei isso para as meninas, já para quem teve, para o Murilo também, né? A gente vê alguém da nossa geração, jovens de 20 e poucos, 30, até os 30 anos, assim, escolherem esse caminho que você escolheu. Decidido isso, eu queria te fazer duas perguntas. Como foi, de novo, a reação da família quando diz assim, mãe, você tem irmãos? Tenho, sim. 2 irmãos. Mãe, meus irmãos, pessoal, tio, tias, eu vou para esse caminho, né? E obviamente, não que eles vão se opor, mas há aquele impacto, né? Que a pessoa tem ao receber. Houve algum tipo assim? Eles tomaram uma surpresa ou por viver o ambiente do movimento, né, já conhecerem um pouco, acharam natural assim? E a outra sobre assim, há uma livre atuação do movimento dentro do seu país, dessas comunidades eclesiais? Tá. Então, com a família, mesmo se eles conhecem o movimento, é sempre uma experiência de família, né? Então, ao início eu tinha como um medo de falar para minha mãe, porque eu não sabia como é que ela ia reagir, né? Aí eu falei primeiro com meu irmão mais velho, eu disse, né, a escolha que eu queria fazer da minha vida, o que eu estava sentindo, e que eu tinha um medo de falar para a mamãe. Aí, aí ele me apoiou, ele disse que a mamãe ia entender, né? Porque ela tem deixado a gente sempre livre de fazer as nossas escolhas. Que falaram para ela, assim, e que ele ia me apoiar em tudo que eu escolher na minha vida. Aí eu falei para minha mãe, com muito medo ainda, né? Pela, por como ela ia reagir. E a resposta dela foi muito legal, porque ela disse: eu sempre soube que Deus te queria toda para Ele. Então, isso aí foi como ainda uma confirmação, né, de que estava no caminho certo. Depois, claro, tem toda para se dizer, a coisa natural das mães que sofrem porque o filho tem que ir de casa, que tem que deixar ele livre, que tem que deixar ele ir, que tem certos medos de como que você vai fazer na vida, sempre morou com a mamãe, sempre assim, mas coisas que ela nunca falou, mas que a gente se dá conta, mas ela sempre me apoia, assim, né? E para o outro meu irmão, que também assim, ele falou que, que ele me apoiava, né? Que ele tinha uma admiração
escolhas, porque eu sempre procurava ter a certeza também naquilo que eu queria escolher e que não era uma escolha assim, porque me passou na cabeça, escolhi pronto. Mas que ele também ia comigo, né? Que me apoiava em todo e assim, né? Depois, a outra pergunta eu não entendi muito bem, se você repete mais ou menos. Eu digo assim, porque Entendi as que tem a pessoas... ver... Sim, sim, o exercício da fé, no caso, né? A atuação. Como é viver isso num lugar em que o mundo olha de fora e vê uma perspectiva diferente, assim, né? Uma situação diferente. Algo, se vocês enfrentam alguma resistência, o movimento enfrenta por parte das autoridades ou não? Isso é tranquilo, assim? Não, não, não. É muito, muito livre mesmo. Para dizer, o movimento faz tranquilamente as atividades, tem uma relação muito boa com a igreja e com outros movimentos também, com outras igrejas na Venezuela. Então, é muito livre mesmo. Não tem nenhum, assim, nenhuma restrição que não deixa fazer as coisas. Entendi. E, assim, há essa certeza, assim, eu sempre pergunto por quê, porque eu não lembro quem foi que falou, eu não lembro se foi Regina, se ela estiver por aí pode me corrigir ou não, mas eu sei, assim, quando você vai para esse caminho, a gente teve um exemplo da Gabi, por isso que eu a chamei aqui até, porque ela de fato, né, sentiu aquela sopa, o sapato, como ela falou, o sapato não é isso, o sapato não está cabendo no meu pé, e então eu acho que eu tenho que rever algumas coisas. Embora eu não estou te fazendo essa pergunta, porque uma vez eu fiz essa pergunta para um leigo consagrado casado, e as pessoas, você está achando que ele tem que deixar? Não. Há essa certeza dentro do seu coração de que esse é o caminho? Sim, eu tenho certeza. É mesmo porque a gente faz, ao menos para mim, né? A gente pensa junto com a Gabi, todo esse caminho de discernimento, de se colocar diante de Deus e fazer as escolhas que a gente sentia dentro junto com Ele. Então, para mim, tem-se a certeza da vocação. É claro que a gente, é normal que a gente às vezes tem dúvidas, que a gente pensa em outras coisas, vem as tentações, mas, assim, é uma escolha para mim que eu posso dizer que eu sou feliz. Me sinto feliz e sou feliz. Então, para mim, esse é o parâmetro, além das dúvidas e todas essas coisas, mas se eu estou em paz diante de Deus, naquilo que estou fazendo, me dá certeza de que é a minha vocação, né? Que massa, muito bonito ouvir isso, porque eu acho que as pessoas que acham, né, que sempre fica uma pulga atrás da orelha, né, como a gente fala aqui no Brasil, fica aquela dúvida, mas gente, é isso mesmo que você quer? Né? Ou às vezes a pessoa acha também, como eu já ouvi, eu já passei 7 anos à frente de uma pastoral, 7 não, foi 5, 7 ou 6, eu não lembro, à frente de uma pastoral não, 6 anos, foram 6 anos, isso. À frente de uma pastoral na igreja, e todo mundo, quando souberam, né, amigos e família, até padres, você vai ser padre? Você vai entrar para a vida religiosa? Eu disse, não, gente, eu estou servindo aqui porque eu me sinto bem, eu preciso ajudar como filho de Deus e tal, sempre. Mas por que você não... Aí depois tem um outro lado também, né? Por que você não vira padre? Por que você não vai ser isso? Por que você não, calma, né? Existem várias formas da gente servir e da gente tá dentro da obra de Deus. Então, deixa eu te perguntar. A gente falou um pouco da vocação, a gente falou um pouco das decisões. Nara está falando aqui, Lau é uma popa linda.
Vou botar para o pessoal ver aí. Esse pessoal do Brasil gosta mesmo, né? Esses brasileiros ficam te zoando aí. Mas, enfim. E como foi que você veio parar aqui, na Mariápolis Gineta? Então, eu fui lá já no 2017, porque nesse processo de discernimento da vocação, não, me fizeram a proposta de ir por 3 meses na Mariápolis Gineta, na pré-escola, para ir conhecendo um pouco a mais, né, a vocação. Aí eu fui lá no 2017, estive 3 meses, eu fiz férias da faculdade, eram as minhas férias da faculdade e eu fui lá. Então, é como é o lugar na América que a gente faz aquele período, né, de discernimento da pré-escola. Então, eu fui para lá. Aí depois eu voltei para acabar a faculdade, que não acabava por vários motivos, né? Aí quando eu consegui acabar a faculdade, eu fiquei um pouquinho mais na Venezuela, porque eu sentia que ainda não estava pronta para ir no Brasil e continuar aquela experiência, que ainda tinha alguma coisa para fazer na Venezuela com o movimento GEM. Aí fiquei uns 6 meses a mais na Venezuela. E depois, no 2020, tinha que tomar a decisão se queria ir fazer o ano completo, né? Porque para mim, naquele momento, não queria fazer a metade de novo, tipo 6 meses ou 3 meses. Eu queria fazer o ano completo para fazer bem o meu processo de discernimento, né? Então, aí no 2020, eu deixei todo e fui para lá de novo. Aí fez o ano todo lá, que foi um ano muito legal, porque eu consegui fazer esse meu processo, né? E fui para lá na Mariápolis Gineta de novo. Uhum. E eu sempre tive essa curiosidade. Quando você vai de lá, você morava em Caracas mesmo ou em outra cidade? Eu morava em Caracas, sim. Mesmo em Caracas, De na Caracas, capital, você porque vai... eu nasci lá. Pode continuar. Tá. Porque eu nasci lá e eu morei sempre em Caracas. Então, eu trabalhava, estudava, tudo lá. E você sai de Caracas, você vai para onde? Para chegar aqui em São Paulo, no caso, pra, toda vez que eu paro para rir, é um comentário que fizeram aqui no chat. Eu já mostro para vocês. Oh, meu Deus. É verdade. Você sai de Caracas e vai para onde para chegar aqui, para chegar em São Paulo? Então, aí eu saí, fui, porque a gente não tem voos diretos, e aí eu fui Caracas, Panamá, Nossa, Brasil, em avião, nossa, né? para descer para vir para o Brasil, né? É, bem assim. Bem assim mesmo. E você, passado isso tudo, você chegou aqui. O que foi que mais você estranhou? Existe algum hábito brasileiro que você tem assim? Porque a gente praticamente assim, as pessoas, os latinos, né? Nós, no caso, as pessoas na Europa falam isso, né? Ah, vocês são bem mais calorosos com as pessoas, bem mais hospitaleiros. Mas existem as suas diferenças, né, culturais. Tem alguma Ai, ai, ai. Tem alguma diferença cultural que você tenha notado da Venezuela para cá que você disse, mas é assim? Antes de você responder, eu vou botar. Olha, claro que foi em avião, como foi que ela veio para cá, né? Só em Manaus que não tem avião. Peraí, Laurete, na Amazônia tem avião, aí eu tenho que defender a Nara. Aí eu tenho que defender. Essa é uma história de trás disso. Que eu cheguei e achava que Manaus não tinha. Você tinha que sair só de barco, né? Aí ela disse que não, que tem avião. Então, por isso que ela fica batendo no meu pé com isso. Nossa, Mas, e eu assim, já. diferença cultural. Opa, travou.
Aí a diferença cultural eu não achei nenhuma, na verdade. Eu me senti sempre em casa. É, uma diferença pode ser na comida. Essa, assim, para mim foi uma coisa que foi assim, muito forte, porque vocês lá comem muito feijão, por exemplo, não tem arepa, que para nós é como uma coisa que vai no nosso sangue, comer arepa todos os dias, mas culturalmente, na forma de ser, não tem muita diferença, a gente é latino mesmo, então... Nossa, eu acabei de receber a foto aqui, tem uma gente que teve o nenenzinho dela, ela me mandou a fotinha dele aqui. É, e o que mais você gostou aqui, assim, tem alguma coisa que você tenha gostado também, assim? Você falou do feijão, mas isso foi estranho para você? Você não gosta muito de feijão, pelo que eu não sei se eu posso ter entendido errado. É estranho que vocês comem todos os dias. Para nós é uma vez cada 2 semanas, assim. Mas a gente também come, só que vocês comem todos os dias. É uma coisa que eu gostei, além das pessoas, né? Foi o cuscuz, que é uma coisa que a gente não conhece, mas é muito boa. Comeria sempre Uhum. cuscuz. Eu não... E depois gostei muito da paçoquita também. Virou o meu doce favorito. Uhul, cuscuz. A Nara está agitando o chat aqui. A Nara é governadora do Amazonas. É, Onde não tem e, avião. e onde não tem. Não, peraí. Não vem com essa, não, porque eu sou do Acre, é muito pior. Ah, não, aí não dá, não. Aí a gente vou ter que ligar para a Margarete para te botar aí no. Presidente, olha, essa moça está muito. Tem que botar ela de castigo aí. Olha, que eu já tinha foto com ela, eu conheci ela já. Mas agora, depois da eleição? Agora que cheguei aqui, depois, a semana passada, que acabei a quarentena, fui lá e conheci ela. Uhum. Enfim, mas eu te pergunto depois. E a adaptação aí na diferença cultural, por exemplo, da gente que é latino aí para a Itália também, que a Itália também é um país latino, mas está na Europa. Então já se muda alguma coisa. Tem alguma coisa que você tenha notado diferente, tirando o frio? Aliás, aqui em São Paulo está frio também. Eu estou com uma saudade do Rio de Janeiro e da minha cidade, porque eu detesto frio. Eu não gosto de frio, não. Ela é importante, só porque você tirou uma foto com a Margareth, estão dizendo aí que se é importante. Ó. Acho que ela vai concorrer com a nossa Copa. A gente está lançando a Regina presidente daqui a uns anos, né? Vamos fazer umas prévias para ver quem vai ser aí, Regina ou Laureles. Não, eu deixo isso para a Regina, eu posso trabalhar do lado direito dela. Mas me fala aí, você notou alguma coisa de diferente? Olha, porque assim, onde eu tô não tem só italianos e europeus. Então, com os italianos, eu culturalmente não é que tem muita diferença. É um povo bem alegre, assim, bem que entende a gente, o jeito da gente falar, de fazer as coisas. Depois, eu estou morando com pessoas de outros continentes, então aí tem-se algumas diferenças culturais. Por exemplo, na forma de pensar as coisas, dos africanos, por exemplo. Uma coisa que me chama muito a atenção é que quando você fala, eles não te olham nos olhos, mas essa é a forma de respeito deles, ao invés que para a gente, quando você fala, você olha só nos olhos, né? Mas são coisas que a gente vai se adaptando, né? Nessa interculturalidade que a gente vive, a gente vai conhecendo uma pessoa ou outra. Mas, assim, especificamente com os italianos, não tinha achado nenhuma diferença. Assim, além, eu vou fazer
uma semana aqui na semana que vem, no sentido que a primeira semana eu estava de quarentena, então não é que tive muito contato assim. Mas até agora tá indo bem legal, assim. Vocês que vão assim para a Europa, eu vi a Bianca também, que está lá em Monte, eu não lembro se teve outra pessoa falando também da quarentena. Basicamente, você fica isolado. Mas como é que você sai, assim? Ou a comida, como é que faz? Pois você não pode sair, né? Você não pode ir para os lugares. E como é que faz para se alimentar, para comprar alguma coisa assim de necessidade básica? Então, eu fiz a quarentena no Centro Mariápolis, em Castel Gandolfo, em Roma. Então, aí as popas têm se organizado para fazer um serviço de quarentena. Então, eu estava mesmo isolada num quarto, mas aí levavam a comida, levavam o almoço e o jantar. Com o café da manhã, eles tinham sistemado um quarto onde tinha um micro-ondas, onde tinha uma geladeira pequena, aí você encontrava leite, encontrava o iogurte, encontrava coisas para fazer o café da manhã. Aí a gente tentava não encontrar com outra pessoa, porque não era só eu que estava fazendo quarentena ali, tinha outras pessoas. Então a gente fazia o café da manhã quando a gente quiser. Depois, coisa boa de fazer a quarentena no Centro Mariápolis é que a gente podia ir no jardim, porque só tem aí as pessoas que fazem quarentena. Então a gente podia sair no jardim, bem grande, e a gente, além de mais, podia fazer a visita na capela, né? Então isso era bem legal assim, porque você não ficava só fechado naquele quarto, você podia sair para caminhar, para fazer esporte, para ir na capela. Então, foi assim a minha quarentena, não foi Não foi isolado, tão... sim, fechado, mas tinha aquela oportunidade de fazer aquilo. Te entendo. Nossa, deu até um pouco de inveja, porque eu, por exemplo, eu estou no apartamento, né? Então, assim, as desvantagens de você morar num prédio são essas, né? Eu não saio para quase nada. E é horrível, né? Para você que vive, né? Ainda mais a situação preso. Só até brinquei que eu ia entrar na justiça pedindo a minha liberdade, que eu acho que eu fui preso e não me falaram, né? Eu já cumpri a pena e não me falaram nada. Mas deixa eu te perguntar então. A gente falou um pouco da vocação aqui, de tudo. Você né, explicou como é que é a situação, como foi que você chegou no movimento, como é que vive-se lá na Venezuela e tal, né? Porque as pessoas, você sabe que tem um olhar meio torto por causa da situação, né, e do que se passa na televisão. Você, já passando um pouco para a oração, o quão importante, Laurelis, antes de eu te perguntar especificamente sobre o tema, foi Deus, as conversas com Deus e o teu discernimento para tu chegar até aqui? Olha, foi a coisa mais importante, porque para mim, no pessoal, quando eu converso com Deus, é, é a melhor forma para eu ser até sincera comigo mesmo. Porque às vezes quando você está falando com ele, vem os seus pensamentos, você diz, mas aqui você pode fazer de uma outra maneira, você pode, sei lá, pode pensar que não pode ir para aquele lugar, mas tem ainda essa coisa aí que ele tá te falando, né? Então, o que você vai fazer? Para mim é a forma de, sim, de ser mais sincera diante dele e comigo mesma. Então essas são para mim são as melhores conversas quando eu estou conversando com ele, porque eu consigo ser realmente sincera. Não é que eu não seja sincera, mas para dizer na hora de tomar uma decisão é a forma mais sincera de fazer, né? Para mim é mais importante. E falando nisso, você falou
da forma mais sincera, do seu jeito, né? Quando você conversa com Deus. E aí esse é o segundo tópico, né? Do nosso bate-papo, a oração, que é o que dá um dos nomes né? Os 3 aspectos aqui não vou dizer programa, porque quem sou eu, né, para ter um programa? Mas da nossa conversa. Laurelis, como que a Laurelis conversa com Deus? Existe uma música bem interessante de um cantor daqui do Brasil, Gilberto Gil, cantor antigo já, da MPB, que fala que se eu quiser falar com Deus. Eu sempre a cito assim, para não citar as outras gospels, né, música gospel, né, que é música religiosa, pego essa que é de fora e falo, né, que ele fala do silêncio, né, da pessoa dar aquela esfriada, né, para poder conversar, porque você não vai por exemplo, para Marginal Tietê, né? Vamos pegar um exemplo de um engarrafamento assim, onde está todo mundo buzinando, pega aquele trânsito de 5 horas da tarde, aí abre e diz, agora eu vou conversar com Deus. Aí pá, você ouve buzina. Você não vai para uma obra onde as pessoas estão batendo, estão fazendo isso. Você não vai ouvir isso num concerto, né? Dentro de uma orquestra, porque não dá para você, né? Embora as pessoas ouvindo música e tal, mas sempre se remete ao silêncio, né? Inclusive, há umas semanas atrás, eu estava falando isso nas liturgias, e eu sempre falo aqui, Jesus também, nos momentos de mais importância dele, né? Que ele foi tomar as decisões, ou precisava rezar mesmo, porque ele era Deus, mas tinha os sentimentos, né, que a gente tem, ele se afastou e silenciou-se. Aí eu te pergunto, Laurelis, a Laurelis tem algum método que possa passar para a gente, que possa dizer assim, eu falo com Deus desse jeito, eu me recolho, eu faço as leituras diárias, eu rezo o texto todo dia, ou então eu sento, fico ali olhando a uma imagem que eu tenho de Nossa Senhora e de Jesus crucificado, ou de Jesus mesmo, do Sagrado Coração. Como que a Laurelis bate aquele papo com o Pai, com o dono de tudo? Qual é? Ô, Pai, como que é a forma? Você falou que conversa, mas existe um jeito, assim, todo mundo tem seu jeito particular. Como que é o seu? Existe mesmo. Então, eu gosto, sim, de rezar o terço todos os dias. De fato, eu tenho esse aqui que eu coloco quando eu acordo para não esquecer de rezar o terço. Não para não esquecer, para achar o momento do dia de rezar o terço. Só um minuto, você falou que coloca acordado só ali naquela mesinha ali, da Nossa Senhora, né? Jesus está aqui do meu lado, eu tinha feito um altarzinho ali, está até um pouco bagunçado, e ali tem 3 terços também, que é para quando eu acordar, eu digo, não, pelo amor de Deus, só um não basta não, vamos pôr bem uns 4, 5, que aí eu me lembro, eu faço mais ou menos isso. É bem assim. Aí, para conversar com ele, eu vou na missa todos os dias também, mas tem momentos que para mim não basta só rezar o texto e ir na missa, que eu preciso mesmo parar num lugar, sim, bem no silêncio, onde não tenha todo aquele barulho do mundo, assim, para conversar direito com ele, né? Então, a minha preparação muitas vezes é com a música, porque tem várias canções que eu gosto. Tem uma canção que é a minha canção da vida, assim, com ele, da minha escolha com ele, em espanhol, né, que se chama Esto que soy, esto te doy. Aí é uma canção muito, muito legal mesmo, porque fala muito de que a gente é o que é, né? E que se pergunta o que a gente pode dar para Jesus. E a gente pode só dar o que a gente é, o que a gente tem. E eu gosto ainda mais daquela canção porque não fala só do eu,
de eu, Laurelis, sino fala também do nós, né? De cada pessoa com a que a gente faz o caminho da santidade, da vida. Então, não, é uma canção que me faz lembrar isso, né? Que não sou eu, sino que também todos aqueles que caminham, né? Para chegar ao céu, para se dizer, no paraíso. Então, tem essa canção que me ajuda mesmo, sim, em cada momento. Tem outras a mais, mas essa é mais importante também no meu discernimento, no meu caminho, na minha vocação, sobretudo por isso, né? E depois eu posso chegar num lugar, normalmente tem natureza, né, naquele lugar para eu falar com Deus. Eu, se estou muito distraída, eu coloco algumas canções para chegar naquele momento que você consegue falar com ele, né? Aí depois falo com ele e gosto depois de escutar outras canções também para lavar, né? Para chegar, para sentir, né? E agradecer a escuta dele e continuar também, porque depois disso eu não posso só de ficar aí na minha, senão depois até posso contar para algumas pessoas o que eu estava passando, o que eu estava vivendo. Então, esse é o meu método, né? Muitas vezes me ajuda mesmo as canções, fazer aquele silêncio, ir num lugar onde não tem todo aquele barulho, posso estar tranquila, onde muitas vezes também onde ninguém me vê, porque aí eu me sinto mais livre de chorar se preciso chorar, de falar, de ler alguma coisa, de rezar o texto, assim. Então, é isso que eu faço. Estou me vendo muito em você. Olha, você tem uma fã mesmo, hein? Vamos montar... Nayara, o que você acha da gente montar um fã-clube? Somos fã-clube oficial de Laurelis Blanco, para a gente... Vamos montar o fã-clube aí, para Laurelis. A Nayara sabe que não pode fazer isso porque eu morrendo de vergonha, então... Eu acho que a intenção dela é dar uma zoada mesmo, assim. Laurelis, como a gente falou aqui dos três aspectos assim, todos os seus irmãos são do movimento? Ou só você que está no movimento hoje? Fora a sua mãe, que é uma focolare. Olha, eles participaram, mas o meu irmão mais velho, agora que não mora na Venezuela, ao menos cada 15 dias vai no Focolare. Meu irmão mais novo, ele não participa mais. Mas é uma coisa que fica na sua vida, né? Um estilo de vida que depois, onde você estiver, é sempre uma boa pessoa, né? E... Assim, você é a mais velha dos três? Não, eu sou o sanduíche, meio, né? Sou aquela do meio. Então bate aqui, porque... Opa, cadê? Eu não sei dividir a câmera aqui, ó. Eu também sou do meio. E aqui em casa também são 2 homens e uma mulher. A minha irmã é a caçula, né? A bebezona aqui de casa. Eu sou também, só que eu não sou a caçula, mas como eu sou a única menina, tem um privilégio. Tem que fazer assim. Eu lembro que, enfim, meu professor era policial e aí ele conta que chegou o cara para namorar a filha dele, né? Que era a filha mais nova, a caçula, a única filha. Aí ele chegou da delegacia, né, uma rotina de trabalho, aí o rapaz estava lá e tirou as coisas, roupa, carteira e tal, e botou o revólver na mesa e disse assim: agora sente, meu filho, o que você quer com a minha filha? Aí disse que o cara não falou nada, ficou morrendo de medo, assim, que ela era bebezinha. E foi embora. Não, aí deu certo, né? Eles conversaram, foi só para pregar uma peça, eu até tinha falado, sugerido isso para ele.
Seus irmãos são bem protetores, assim, com você, pelo fato de você ser a menina da casa? São ciumentos? Muito. São? Muito. É horrível, sim. Mas agora você vai casar, mas ele não pode ter ciúme do seu noivo, não, né? Então, aí mais ou menos, agora eles têm um certo, porque eu fui embora de casa, então tem que ter, né? É, mas o teu é que nem eu estava falando, teve uma gente que teve aqui, que ela voltou, né? Ela ia seguir o seu caminho, mas voltou. Mas na época a gente foi para o aniversário de uma gente lá do Rio, aí eu fui com ela de ônibus, né? A gente foi junto. Aí eu cheguei com ela lá no aniversário, ela, Gabi, né? E a Gabi foi a época que ela deu a luz para ela ser a. Ela, na época ela ainda tinha a intenção de seguir, né? Não agora. E aí o irmão dessa nossa amiga virou para mim, deve ter devia ter na época 12, 11 anos, eu não lembro se era até mais. Aí, Gabriel, tudo bom, meu amigo, meu parceiro? Nossa, que gatinha. Falou assim, ele é uma criança, né? Muito bonita, né? Você vai namorar com ela? Aí ele cochichando isso para mim, eu comecei a rir, todo mundo na mesa olhou para mim, eu falei para ele, deixa eu ver se travou aqui, voltou. Eu falei para ele assim, pô, não posso, cara, ela tem namorado. Ah, não acredito, toma! Que é isso, cara? Tu é criança, tu não pode falar essas coisas. Mas por que o namorado dela é brabo? Eu disse, não é brabo, não, cara, é gente boa, mas ele é muito poderoso. Nossa. O noivo dela é muito poderoso. Disse quem é? Não, tu conhece, mas depois eu te explico, né? Porque eu não queria me alongar, explicar para ele, enfim. E aí ele veio me perguntar, eu lembro sempre dessa história, né? O pessoal perguntava, sempre pergunta, que conhecia, a minha avó conheceu ela, disse, essa menina é muito bonita, por que você namora com ela? Sim, vó, o noivo dela é muito poderoso, eu não posso brigar com ele, não. Eu quis seguir tudo que ele me ensinou para andar na linha. Ô, Laurelis, a gente então passando para o último aspecto, a gente está conversando aqui, achei que ia durar pouco, porque o fato que me falaram que você é um pouco tímida. Né, eu estou aqui nervosa, tá? E aí eu queria te perguntar, você viu que o nome é oração, humor e vocação. Já falamos de oração e vocação, mas temos o humor. Essa semana o Santo Padre falou que a alegria, mais uma vez, inclusive, ele já soltou várias nesse sentido, inclusive repetindo as frases, né? Mas também é necessário que a gente tenha essa alegria, porque nos tempos de hoje, como você falou, é muito difícil você ficar preso dentro de casa, né? Você ficar assim. E aí eu queria te perguntar, nós temos vários exemplos de como é que fala? Para a gente, né? De evangelização através do humor, porque as pessoas olham principalmente para vocês. Quando eu falo vocês, é que vamos se consagrar, que vão levar uma vida celibatária. E, olha, né, as freiras, por exemplo, aquela irmã, nossa, ninguém pode brincar. E eu uma vez viajei com a freira até lá Rio Branco, ela foi conversando comigo, né, e aí contando piadas, disse, meu filho, porque existe um ditado popular no Brasil que você não pode viajar com freira que não dá sorte, né, do seu lado. Mas aí ela me contando piadas, falando comigo, assim, nossa, foi quando a gente viaja sozinho, para mim foi uma situação bem interessante. E olham assim, como se as pessoas não pudessem ser alegres, rir, né? Como você está fazendo aí, ter humor. Ela tá vendo? Você como a Nara. Ela é tímida, né? Mas fala. Então, assim, eu te pergunto, né? Que Yara mesmo falou que a alegria é o distintivo de um gênio. Né? E é uma identidade do movimento. Eu fui reconhecido uma vez, o pároco da minha. Eu já sabia, mas ele mandou em direto assim: Gabriel, eu estou sabendo aí que tu é do Focolare, né? Eu disse: como é que o senhor sabe? Poxa, meu filho, você vive rindo e contando piada, vocês são famosos pelo sorriso. E aí eu te pergunto, Laurelis, dentro disso tudo, desse discernimento que você falou, da importância de Deus, do método de oração que você faz, né, de como você leva a vida de oração, é importante que também o humor se encaixe nessas situações?
É bem importante. Imagina, eu falo que a gente até tem que rir de uno mesmo, né? Para a gente poder, sim, se entender e ir para frente. Então, para mim, o humor é uma coisa que tem que estar. Se não tem, a vida é muito chata. Eu tinha desligado aqui sem querer o microfone. É muito ruim mesmo, né? A gente levar. A gente tem belos exemplos. Eu não sei se você conheceu o Padre Léo, você chegou a conhecer, que foi um padre muito famoso aqui no Brasil. E, nossa, as homilias dele, assim, pregações, né? Obviamente, quando podia, porque ninguém. Também não dá para você. A gente não vive só contando piada também, né? Existe um momento de brincar e um momento de ser sério. São muito engraçadas, assim, que era muito, mesmo, falou muito do coração alegre, né? E Santa Teresinha também falava, né? Ai, daquele cristão que tem um coração cheio de espinhos. São João Paulo II, que está aqui na minha frente. Ainda vou ajeitar aqui o estúdio para ver se eu consigo. Que eu botei, né? Nossa Senhora e São João Paulo II para fazer tipo coisa, mas não deu muito, ainda não consegui. Não. Mas, enfim, muito se fala da alegria, né? Antigamente as pessoas não tinham esse acesso que tem ao clero, né? As pessoas de vida consagrada, né? Era muito diferente na época dos nossos pais. Então a gente tem que levar mesmo, né, a vida com bom humor. Estamos chegando no final. Eu ia preparar uma surpresa para ti, mas a pessoa saiu, né? E eu esqueci. Eu não sei se você viu, né? Fazer o arquivo confidencial com o Laurélio. Então, enquanto eu faço um negócio aqui, eu vou te fazer algumas perguntas. Você tem um santo de devoção? Tenho. Qual? Olha, eu gosto muito de São Felipe Neri. O padroeiro dos comediantes, sabia? É. É o padroeiro dos comediantes. Ó, não tem como a gente não fugir do riso, né? Não tem. Já está provado que não tem como a gente não fugir do riso. É. É assim, porque tem muita gente que tem mais de um, mas é São Felipe Neri mesmo. São Felipe Neri mesmo. Depois eu gosto de outros, né? Eu gosto de Lucha muito, imagina. Depois tem. Agora ele é Beato, foi Beato na semana passada, que é venezuelano, se chama Dr. José Gregorio Hernández. Porque ele foi uma pessoa que, com a sua vocação de médico, ele ajudava muito as pessoas. Depois ele queria ele queria ser sacerdote também, só que pela saúde, ele veio estudar na Europa, não deu conta e voltou em Venezuela. Então, deu a sua vida lá como médico. É uma pessoa que nós, venezuelanos, admiramos muito, muito. Mesmo antes de ele ser beato, a gente pede muito tantas coisas para ele, a gente tenta também ter o estilo de vida que ele tinha, né? Como médico que dava todo e ajudava todos, assim, sem nenhum impedimento, né? Nossa, é muito bonito mesmo. Como servo de Deus, Guido Schaffer também. E aí eu te pergunto, você, se pudesse sentar, você falou muito, então eu vou te dar assim, você chegou e foi aí em São Paulo, em várias pizzarias ali perto da Mariápolis também, deve ser algum restaurante ou dentro da Mariápolis, sentou e disse, pô, vou nesse restaurante aqui. Você sentou lá e tem uma mesa só para você e mais uma pessoa que você tem direito a convidar. Qual você escolheria? Né? Um desses dois, por exemplo, ou um dos três, que era Lute, que virou beato na Venezuela, que eu queria que você repetisse o nome, que eu não entendi. Qual é o nome dele? Dr. José Gregorio Hernández. Dr. José Gregório Hernandes ou São Felipe Neri. Um desses três. Você escolhe, pode sentar na sua frente. Quem você escolheria? São Felipe Neri. São Felipe Neri. Beleza.
Aí você está lá, São Felipe Neri veio aqui tomar uma Coca-Cola comigo, tomar um sorvete. Você tem direito a fazer uma pergunta, Laurelis, para ele. Qual pergunta você faria? Olha, eu perguntaria como é que ele fazia para viver na simplicidade. Para ter essa Nossa. simplicidade que ele teve de amar também, no amar e na vida que ele tinha, né? Uhum. Qual era o seu segredo? Verdade. Aí tá, perguntou, ele te respondeu, bateu aquele papo santo. Olha, já te aviso que eu consegui adiantar a minha surpresa, hein? Tá? Só para te avisar. Vou só preparar aqui enquanto você fala. O Laurelis, então eu te pergunto, saiu São Felipe Neri, voltou lá para o lugar, Laurelis tem direito a mais um convidado. A Laurelis vai pegar e Deus vai chegar para ele e vai dizer, Laurelis, você tem que voltar no tempo. E aí eu vou te falar, voltar para conversar com aquela Laurelis lá de 13, 14, 15 anos, que estava no início do discernimento, né, que saiu para ver outros movimentos da igreja, aquela adolescente, pré-adolescente, que estava discernindo, eu te pergunto, aquela menina está na tua frente agora. Já usava óculos naquela época? Usava. Aquela meninazinha, moreninha, pequenininha, está na tua frente agora. Que conselho você daria para essa garota? Nossa, olha, eu falaria para ela de sempre seguir o seu coração, de não parar para pensar, de ir na frente. Depois falaria também de ela não deixar jamais, ou de pensar jamais que Deus deixa ela, né? Aí você tá com o microfone apagado, desligado. Olha aí a mancada, a falha nossa, a pessoa está rindo de mim, tem um monte de gente rindo de mim, enfim. Sempre se jogar, né? Sempre ouvir a voz de Deus. É muito interessante, você falou mesmo. Aí, eu vou abrir, então, aqui, só pegar a vinheta que eu deixei preparada, eu só queria pedir à Globo para não me processar e cortar meu vídeo do YouTube, senão eu posto de novo. O Domingão destaca. Espera aí, minha filha. Vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Olha aí, quem está aí. A enfermeira mais zoeira do Brasil. Quer dizer, não dói nenhuma injeção quando essa moça vai aplicar. Oh, sim, nem bezetacil. Nem bezetacil, exatamente. Lau, você arrasou, menina. Olha ela aí. Meu Deus. Vocês são vizinhos também, né? Porque Venezuela faz fronteira com a Amazonas também. Sim, mas Manaus é uma aldeia para Laurelis. Não acredito. Eu não acredito. Eu fiquei muito chateado, porque ela acha que a gente é da Amazônia. Aliás, ela tem, né? A Amazônia vai até o país dela, né? Para ela lembrar porque também. lá tem a Amazônia venezuelana, e lá não tem nada. Então ela achava que era igual essa cidade lá. Ela mora na capital, que é um espanto, né? Gabriel, tem muitas por trás das câmeras com a Laurelis, que ela é uma menina de cidade pura. Conte um bastidor aí, conte pra gente, é a hora. Ela tem medo de bicho, não pode ver um pássaro na frente dela que ela já se assusta. É verdade, Laurelis, pode se defender, eu lhe dou o direito de resposta. Não é verdade, não é verdade. Não acredito. Foi uma vez que a gente estava caminhando. Olha, vocês estão falando de... mas sim, eu sou menina de cidade, sim. Vocês estão falando de medo de bicho. Tem uma colega de vocês que já passou por aqui que ela tem medo, não sei se é de sapo, é de rato. Barata.
Barata. Isso, você já imaginou quem é, né? Ela morre de medo. A gente sabe o quanto. Ela morre. Aí um dia a gente foi para casa de uma agente. A gente foi para casa de uma agente lá no Rio, e aí eu dei carona para ela, porque ela morava no mesmo prédio que eu. Aí ela começou a me zoar, porque eu tenho um problema no joelho e às vezes eu não consigo, eu não caminho direito, né? Então eu caminho assim. Olha, Gabriel anda assim. Aí eu deixei ela aí na minha frente. Aí eu peguei, ela disse, aí tinha, assim, do lado de um lugar que é um complexo que tem bares e tal, vários, né, lugares e tal, restaurantes. E assim, por trás fica o lixo, né? Assim, do lado da rua tem a saída do caminhão de lixo, então é meio sujo. E aí ela, ai meu Deus, será que tem alguma barata aqui? E aí eu, não, porra, não tem barata aqui. Ela é louca. Quando ela estava uns 3 metros na minha frente, eu apressei e fui no pezinho dela assim, tum! Cara, ela deu um pulo que eu acho que deve ter sido uns 30, 40 metros. Assim, um abraço, minha querida A gente acredita. Ela não bateu em você, não? Porque ela pode. Gente, essa parte eu não queria falar, não. Porque pode ser que ela veja, quando ela vê o vídeo, ela vai querer me bater de verdade quando me encontrar aí. Mas ela tomou um susto horrível, assim. Ela pulava de medo. Para com isso, né? Vocês vão para salão, vocês vão para fazer esses negócios aí de mulher, arrancar a sobrancelha na pinça, cera, e não tem medo de um negócio desse, tem medo de um bichinho que não morde, que não faz mal a ninguém. Ela, você é doido? Eu sei que ela ficou meio brava comigo na hora. Assim. Não, barata. Olha, que eu tenho medo de barata. Muito, ela também tem medo. A Gabi perde amizade. Olha, eu não sei quem é, tá? Essa gente. Você citou nome, você vai responder aí judicialmente. Eu não citei o nome da pessoa. Nem sei quem é. Gabi. Não vi. Mana. Escutando. Não vi porque não faço a mínima ideia de quem seja essa pessoa. Eu citei só um nome, se você acha. Eu falei errado, eu queria dizer outra coisa também. Ó, por que você colocou isso aqui? Desculpa que eu esqueci. Ai, gente, não saiu o emoji, mas era um emoji. Não sai o emoji aqui. É aquele emojizinho do Usain Bolt. Não sai só o código dele. É do filme do San Felipe, né? Paradiso. Preferisco paradiso. É verdade. Você tem alguma coisa, antes da gente ir para a oração final, a falar para essa nossa querida irmã aí? Eu? Faz com que ela chore, que é para subir a audiência, né? O pessoal gosta de ver essas coisas. Não, Gabriel, porque a gente está muito sensível, que a gente está com saudade, que eu queria encontrar ela. Senão é capaz de eu chorar, ainda. Mana, eu sou muito sua fã, você sabe. Realmente, eu já tô para abrir. Já abri o fã clube. Você lembra que eu fiz a fotinha para você? Amo a sua vida, amo a sua história, amo o seu percurso com Deus. E eu sou muito feliz porque você me ajuda a chegar a Ele também. Ela não falou, mas ela tem um relacionamento muito bonito com Maria também, Gabriel. É incrível. Parece que Maria está o tempo todo abraçando Laurelis, assim. Você reza o texto com ela, você sente do lado de Maria. Então, muito obrigada, mana, que tu continue sendo autêntica, assim como tu és. E vou contigo sempre. Te amo. Ai, agora... Dá licença. Sobe a audiência, sobe aí, só tem 2. Sobe a audiência. Não, brincadeira. É muito bom, Laurelis. Responda aí que depois eu falo. Então, aí, eu posso só agradecer mesmo. Muita gratidão, porque realmente ela fala de mim, mas ela me ajuda também a ser quem eu sou, né? Porque a gente ajuda muito nas coisas que a gente tem que melhorar, nas coisas que a gente tem de bom. Então, ela é uma pessoa que me inspira sempre.
Ah, que fofo. Agora pode pagar aí, uma pode pagar para a outra aí o que tinha combinado, né? Depois vocês paguem aí. Eu aceito o pagamento de oração. Laura, eu vou mandar para você aí na Itália, né? Um presentinho. Cadê? Rapaz, é horrível, um presentinho para a Laurelis. Os outros que participaram não vou mandar. Não. Brincadeira. Mas... Se você quiser que eu leve, eu não vou levar também, pai. Mas assim, finalizando... você manda duas. Mando duas, eu mando. Todo mundo vai ganhar. Se Deus quiser, a gente crescer aí. Vai bombar esse canal aqui, gente. Ontem eu recomendo a vocês, tá? Que vejam o de ontem também, porque eu chamei um amigo que inclusive a igreja dele lá, ele é evangélico, e o nome da igreja dele é Unidade em Cristo. Aí eu expliquei para ele ontem, assim, como é que era. A gente teve um bate-papo, assim, muito, muito bom. Até um pessoal do Focolare e também, uns Gens, acompanharam. Recomendo a vocês que vejam. E já, então, eu agradeço muito a Laurelis, que eu insisti, porque a Popa Ninja disse, aliás, Popa Ninja, não. A moça, a Gabriela, que eu conheço, que é uma pessoa muito valente, não tem medo de nada, ela... Né, eu não disse que você tinha medo de alguma coisa, assim, na área que está falando. A Gabriela me falou, nossa, tem umas pessoas para te indicar, e me indicou a Nara, o Cristiano, que já tiveram aqui com a gente, me indicou, aí falou da Regina também, e me indicou Laurelis. E aí eu fui deixando, né, porque, nossa, quando é que eu vou encaixar? Aí fui lá e chamei. Perguntei a Regina, quando ela esteve aqui, e a Regina falou, chama, e tal, e chamei. Aí Laurelis, não, eu não quero isto. Eu tenho vergonha. Não, eu disse, não, Laurelis. Aí ela viu a Regina, aí ela viu vocês, até que, pá, eu consegui. E aí não deu certo, a gente ficou ansioso também, ela falando que ia viajar e tal, e aí, pá, deu certo. Não deu certo. E aí hoje a gente está aqui. Então eu queria agradecer a ela. Peraí que eu vou pegar aqui, né? Agradecer a você por estar presente aqui, por ter topado essa ideia louca. Eu sempre chamo esse podcast de ideia louca. Isso. Já falta fazer a coreografiazinha, que nem a meninazinha lá que eu recebi o vídeo, a Laura, que esteve aqui com a gente também, que fez o vídeo, a gente aqui do Brasil. E aí, Laurelis, é isso. Muito obrigado. Eu acho que, como eu te falei, jovens, assim, da nossa idade, né? Não da idade da Nara, que ela já está um pouco avançada. Assim, jovens... Brincadeira, jovens da idade de vocês, são um pouco mais novas que eu, né? Da geração, assim, da nossa geração. A gente vê muita gente perdida, muita gente que não está nem aí. Eu não estou julgando as pessoas, mas eu acho que a galera que procura mesmo, que vive simplesmente, vocês são um exemplo, que dá para levar uma vida simples, né? Como Chiara Lute deu exemplo para a gente, e chegar aonde a gente quer chegar, né? Aonde a gente deve chegar, e é a obrigação de todo cristão. Então, Laurelis, saiba que você, como eu já disse para a Nara, você é um grande exemplo para todos que verem isso aqui. Não interessa se forem um só, se foi um só, se forem 60, se forem 100, 200 mil, 1 milhão. Acho que uma pessoa vai se sentir tocada, tirando a Nara, que está puxando o saco aqui, uma pessoa vai se sentir tocada pela sua história. E essa é a intenção que a gente tem aqui. Então, muitas gracias, querida. Muchas gracias, hermosita. Muchachita. De nada. E que Deus te bendiga, viu? Eu não colei do tradutor do Google, hein? E pronto, acabou o espanhol do Gabriel. Aprendi muito com a gente lá no Acre, tem muito boliviano e tal, peruano, então a gente acaba ouvindo algumas coisas e pegando. Pois é, como eu disse, que Deus te abençoe, sucesso nessa caminhada, e que sabe que eu estou aqui, que agora tem um admirador, um amigo, um irmão, e que para o que precisar,
Rapaz, essa moça, ela nasceu mesmo com a zoeira. Eu acho que ela deu uma sacaneada no médico quando a pessoa... A Aurélia não está conseguindo falar, ela está só rindo, né? Gente, eu não estou falando nada. Mas, enfim, muito obrigado, Aurélia. Verdade. Você está passando a sucesso. Eu não preciso falar, Gabriel, realmente, desculpa. Eu falo com... De verdade, obrigado. Obrigado mesmo. Ah, mas você agradece, real. Obrigado por estar aqui e obrigado, Ana Ara, por ter topado dar um pequeno sustinho em você também. Travou aí? Não foi. Enfim, agora a gente vai, então, fazer a oração final. Eu vou pedir para vocês duas fazerem o Pai Nosso e a Ave Maria. E eu fecho meu microfone e fico aqui só rezando quietinho. Você puxa, mano, eu te respondo que você que é a dona. Tá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. Rogai por nós. Meninas, vamos encerrando então por aqui, só não saiam, tá? Para a gente fazer direitinho, dar um beijo para quem for assistir a gente, para quem assistiu, para quem esteve presente. Laurelis, amanhã provavelmente vai estar no Spotify, tá? Ou daqui nos próximos dias. Convido vocês a verem os outros episódios. Sexta nós vamos ter um super episódio com 2 gens aí lá do Sul. Laurelis certamente já vai estar no seu 10º sono, quando acontecer o episódio, mas a gente pega o telefone e liga para ela e acorda, Laurelis. Vamos lançar a hashtag já adiante. Acorda, Laurelis. Mas assim, você vai ser famosa na internet. Claro, a intenção é essa, né? A gente já lançamos aqui, já alavancamos, né? Nós ajudamos um pouco, porque ela já é famosa. A Regina Selle, já hoje... Nara também é muito famosa, é a enfermeira mais famosa do movimento. Inclusive, ela vai entrar na nossa clínica, que eu e Felipe Anastácio estamos lançando uma clínica aí, a Anastácio Dó, né? Precisamos de especialistas. E aí a gente já chamou Nara, que vai ser a Popa Saúde. Popa Saúde, muito bem. Popa Saúde. E Laurelis vai cuidar do nosso... Vai ser chefe do nosso RH, do nosso arquivo, a gente chamou, e você vai ficar famosa, não se preocupe, não. Pede para ela fazer os vídeos de lançamento das... Os vídeos de promoção. Nossa, boa ideia, obrigado. Você está me ajudando mesmo. Mas, meninas, então, galera, muito obrigado que assistiu, um beijo, vou encerrar a live, até amanhã, ou até a próxima vez, ou enfim, até quando Deus quiser.